Boa noite, tudo bem? Então, quem veio, né, em uma das quintas aí passadas, eu trabalhei sobre o xamanismo, né? Falei um pouquinho o que é o xamanismo. E os caboclos são um pouco parecidos. Então, hoje eu não trouxe os slides, porque a gente já trabalhou com os slides lá da outra vez, né? Então, hoje vai ser a cola aqui, né? Né, mãe? Mas a mãe Cida tá aqui para me ajudar. Já respirou fundo ali, gente. Então, quem são os caboclos, né? A linha, né? As entidades chamadas caboclos. E muitos, se vocês colocarem na internet, aparece lá, caboclos na Umbanda. Mas os caboclos, eles aparecem em outros, né? As entidades aparecem também em outras religiões, que eu vou citar aqui mais na frente. Então, os caboclos, eles são espíritos encantados. Memórias existenciais encontradas dos indígenas que já viviam aqui antes da invasão do Brasil. E também aqueles que sofreram violências no período colonial. Né? Então, os caboclos, as pesquisas que eu fiz, a maioria indica que realmente são espíritos desses que passaram aqui, né? E que sofreram muito. E aí aqui, tanto quanto a gente teve o chamado descobrimento, entre aspas, né, que aqui o autor coloca invasão, nesse momento a gente teve muitas mortes dos indígenas. Mortes e extremamente violência, né, estupros, e tudo aconteceu naquela época. E durante o período colonial também. Lá no meu estado, né, que aí eu falei sobre o xamanismo, eu sou do Acre, né, uma região lá de floresta amazônica, e a gente tem mais de 20 etnias, mais de 20 aldeias indígenas, cada uma com a sua língua, tradição, né, cultura. E aí lá teve as chamadas correrias, né, eu não sei aqui como é o nome dado aqui em Goiás, mas em vários estados, aqui também em Goiás, tinha os indígenas que moravam, e quando, né, vieram aí os brancos, né, aí faziam o quê? Caçavam, não era assim? Transformavam em escravos. Então lá a gente tem essas correrias, né? Os indígenas, eles foram tratados assim. E aí esses espíritos, né? Eles vêm como entidades para trabalhar com a intenção também de evoluir. Aí eu vi, né, mãe Cida, que em alguns lugares fala que eles já são evoluídos, eles vêm para ajudar, e em outros lugares fala que eles vieram para ajudar porque estão evoluindo. De toda forma, eles estão aqui para nos ajudar. Né? Isso que... Quer falar? Todos nós, a dona Cida disse que todos nós, ou encarnados, estão aqui para evoluir. Então, a entidade caboclo está presente na Umbanda e em outras religiões afro-brasileiras, como, por exemplo, Jurema, né? Que aí tem a música que a gente canta. Então, não sei se vocês prestaram atenção, né? Então tem também uma religião, né, dessa afro-brasileira, com o nome Jurema. Tem Angola e também tem Candomblé. Tem Candomblé que é chamado Candomblé de Caboclo, né? Mas aqui eu coloquei Candomblé do Gerá. Então elas são entidades que trabalham na caridade como verdadeiros conselheiros. Então aqueles que já se consultaram, né, aqui com os caboclos, percebem isso, que eles são conselheiros, né? Nos ensinando a amar o próximo e a natureza. E tem como missão principal o ensinamento da espiritualidade e o encorajamento da fé. Então eles sempre falam isso quando a gente vai ser atendido com os caboclos, né? É uma coisa bem forte deles. E, gente, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem levantar a mão, tá? Se quiserem acrescentar alguma coisa, tipo uma conversa. Caboclos e orixás. Então, assim, a gente tem os caboclos, a linha dos caboclos. Só que eu não coloquei aqui todas, né? Por quê? Porque é coisa como se fosse meio para decorar, não tem muita importância. Mas a gente tem os caboclos que aí eles são ligados a um determinado orixá, que eles pegam a energia, né, mãe, desse determinado orixá. Então, por exemplo, caboclo de Ogum, caboclo de Iemanjá. Então, cada orixá tem, né, a vários caboclos ligados a esses orixás, tá? Então, acaba... Mas quando a gente trabalha com caboclo, às vezes a gente nem sabe o nome nem qual é o orixá, né? Então, não adianta muito perguntarem pra gente. Trabalhamos com o quê? Então, o que os caboclos, né, trabalham? Como é que você, consulente, você que vai ser atendido, como é que você identifica que às vezes está passando
caboclo, né? Ele tem algumas características, como por exemplo os brados, que às vezes os consulentes se assustam, né? Que são o quê? O que é brado? Os gritos, né? Então é grito. E eles fazem os gritos, às vezes assobio, né? Tem os assobios aqui também, assobios. Então os brados eles fazem quando eles chegam, que são tipo os cumprimentos, e também durante as despedidas. Então os brados também acontecem nas aldeias. É o momento de ele dizer que ele está alegre, que ele está chegando, que ele está feliz. Então quem já viu documentário, filme sobre os indígenas, eles são assim, né? Eles sempre dão um grito. E aí tem também os assobios. Então se vocês escutarem, né, eles usam os assobios também para afastar, né, maus espíritos, para, por exemplo, questão dos animais, para chamar energias. Também tem o charuto. Então eu falei, né, quando eu fui falar do xamanismo, que os indígenas eles fumam. Pode ser charuto, pode ser como é que é o nome? Tipo um cachimbo, né? O cachimbo que eles colocam no tabaco, que eles mesmos plantam e tudo, então eles usam muito cachimbo. As nossas aldeias, né, daqui do Brasil, usam muito cachimbo. E aí durante a baforada, né, ele vai fazendo o quê? Então ele, né, puxa ali do cachimbo e aí ele solta. E no que ele solta é a baforada. E aí isso ele está dispersando energias negativas, né, em consultas. E aí a gente tem aqui o médium Rodrigo, né, hoje ele não está presente. Então assim, durante a baforada dele, como é que a gente sabe que ele está baforando? Ele bate as mãos, não sei se vocês, né, quem já foi com ele, percebeu, ele faz assim, ó. Acertei, Maicida? Então ele faz assim durante, né, a consulta dele. Isso ele está tirando as energias negativas. Os seus 7 flechas é como? Isso eu vou falar, mas ele não faz a baforada. Se precisar, faz. A baforada da xamã, que é a que me acompanha, então eu sinto ela puxando como se fosse o ar, e aí é como se fosse, vai sair pelas mãos. Então ela faz assim, ó. Então assim, sai como se fosse pelas mãos e pela boca a baforada, né? Então é o momento que ela também está limpando, né? Tirando todas as energias negativas do consulente. Aqui a gente não faz uso de charutos, né? Então a casa aqui a gente não faz uso de nada, né, de charuto, bebida. Então é tudo realmente manipulado, energético, né? Então é na forma de energias, tá? Então o consulente, que são vocês, vão receber a energia disso, né? Mas não tem charuto nem nada, tá? Tem também as ervas para limpeza, que muitas vezes a gente trabalha com as ervas aqui, que a gente tem aqui no nosso jardim, né? Então as ervas também servem para limpeza, para fazer chá, banhos, né? E eles recomendam. Também estalar de dedos, vocês podem escutar os estalar de dedos, fazendo também a limpeza, né? Fazendo a questão da energização. E arco e flecha. Então 7 flechas, que eu anotei aqui, ele faz, né? O arco e flecha, que é para afastar os obsessores, né? Então vocês podem ver ele fazendo o movimento do Rodrigo também, que o dele é o pena branca, né? Então também ele faz. Também é utilizado o maracá ou o chocalho, né? O nome certo é maracá. Só que como ele parece com chocalho, eu mostrei na foto, né, da vez passada. E ele parece um chocalho. Aí ele é feito pode ser de madeira ou de alguma semente. Dentro são colocadas sementinhas, pedras, porque é ali no bater, né, que dá essa energia da natureza, né? E é ali que você vai espantar as más energias. E aí a xamã, ela também faz isso, né? Ela iniciou, acho que essa semana, né, a limpeza com o maracá. E aí eu vou falar de 2 caboclos, que é o pena branca e o 7 flechas. Pena branca é o que o Rodrigo, né, trabalha, que é o caboclo da linha de Oxóssi. Então Oxóssi é um orixá. Então aqui já tá, né, tô falando.
atua na vibração de Oxalá e por isso é reconhecido como sendo aquele que carrega o conhecimento da religião e tem a grande missão de propagar a fé. Então quem até já trabalhou com ele percebe isso, né? Pode trabalhar com desobsessão e curas espirituais, que a maioria das vezes a gente trabalha com as curas, né? E costuma usar o maracá, né, o chocalho e ervas para defumação. O caboclo 7 flechas trabalha, né, ele é chamado assim porque trabalha nas 7 linhas da Umbanda. Acertei? Trabalha com a força da natureza e principalmente com ervas. Também utiliza a dança, então vocês não estranhem, né, se forem atendidos com alguém que vai dançar. Porque essa dança serve para fazer o que? A limpeza da energia que está em sua volta. Então tirar, né, as energias ruins e trazer energias boas. Também trabalha com o brado e o bater no peito. Então o caboclo também ele bate no peito. Vocês também vão observar isso. E os 7 flechas usa a folha da samambaia para fazer descarrego. É isso, amiga? Que dança para quebrar demanda. E aí, um pouquinho aqui da minha experiência, eu já estava contando, que é como o xamã, né? Assim, mas é mais ou menos que o Rodrigo pediu, ele recebeu, né? Que era bom a gente falar um pouquinho como é a nossa experiência, porque tem muitos desenvolvendo, inclusive eu estou no processo de desenvolvimento, né? E a primeira que apareceu para mim foi a xamã. No primeiro momento eu não a vi, né? A gente não vê assim de primeiro momento, eu só sentia a energia. Quando que eu tomei a ayahuasca, né? Que é o chá, que eu comentei com vocês, que eu tive essa experiência. Eu também senti ela, mas não consegui ver. Mas já teve episódios que eu consegui vê-la e também o meu animal de poder. Mas é um processo, é lento, né? A gente não vê todo o tempo, a gente sente a energia e a vibração dela para fazer o que deve ser feito durante um atendimento, né? Então essa foi a minha experiência, assim, que começou aos poucos, não foi rápido, foi um processo bem lento, né? De acreditar realmente que eu era capaz de desenvolver a mediunidade. E hoje eu estou aqui, atendendo com ela, às vezes sim, né? Às vezes com a vozinha e assim a gente vai. Prosseguimos.